Mateus capítulo 7, verso 7. Está lá no telão para quem está sem a Bíblia. Diz assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei a porta e ela será aberta para vós. Quem não estava aqui a semana passada, levante a sua mão, por favor. Amém. Depois, se você puder, para você entender melhor e ter um acesso melhor às promessas de Deus, assista a primeira mensagem que está lá no canal de YouTube Peniel Itapema. Se você não se inscreveu, aproveite e já se inscreva, compartilhe. Nós queremos chegar já a 2.000 membros, né? Quando nós começamos o canal alguns anos atrás, tínhamos 270 pessoas e hoje já estamos com 1.600, se não me engano, para a honra e glória de Jesus, né? Pessoas podem ser alcançadas. Nosso propósito, irmãos, de estar transmitindo os cultos é poder levar a palavra de Deus. O culto de hoje não está sendo transmitido, mas está sendo gravado. Depois vai ser colocado no canal de YouTube. Deu um probleminha na parte elétrica e não estamos tendo internet para poder transmitir ao vivo. Então, se você ia compartilhar com alguém, não vai conseguir, tá bom? Porque nós não temos o link de acesso a novas promessas. Queridos, eu falei algumas coisas importantes. Eu vou repetir algumas coisas importantes que eu citei na semana passada para você entender. Irmão amado, eu até vejo uma grande batalha, uma grande luta, irmão, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não quer que você descubra que o nosso Pai Celestial, nosso Pai querido e amado, que deu a sua vida, morrendo numa cruz, por mim e por você, Ele deixou várias promessas na palavra de Deus. São mais de 7.000, quase 8.000 promessas, para que a gente possa estar acessando e vivendo essas promessas tão maravilhosas. Por exemplo, se você for lá em Isaías capítulo 1, verso 19, está escrito assim: se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Irmãos, há uma chave de acesso aí. Nós desejamos, quem quer comer o melhor dessa terra? Ele está falando dessa terra, ele não está falando no céu vai ser melhor ainda. Às vezes aqui você pega uma batatinha machucada, né? Você pega uma laranja meia feridinha, né? Mas no céu não tem nada disso. No céu vai ter, pastor, alimento para a gente comer? Sim ou não? Sim ou não? Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Lá diz que tem a árvore da vida, que os frutos dela são cura para as nações. Amém? Então tem coisas tremendas que nós precisamos aprender, irmãos. E eu queria só colocar algumas coisas rápido para entrar na palavra de hoje. Toda promessa que eu desconheço, eu nunca acessarei. Repita isso comigo, só para a gente clarear um pouquinho e nós entrarmos na mensagem de hoje. Na segunda chave, toda promessa, repete comigo, toda promessa em voz alta. Vamos lá? Toda promessa que eu desconheço, eu nunca acessarei. Amém? Toda promessa que estão ali nos livros da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, estão várias e várias promessas. Então qual é a dica? Ler a Bíblia toda. Pastor Kenneth Hagin é um pastor que eu admiro muito. Ele leu mais de 200 vezes o Novo Testamento. Só o Novo Testamento ele leu mais de 200 vezes. Irmão, nós precisamos ler, reler, reler. Às vezes você está assistindo um jogo de futebol e eu acho incrível como é que pode um jogador de futebol profissional que ganha aí seus 500 mil por mês, 1 milhão, errar um escanteio, errar uma falta, treinando todos os dias, repetindo aquele mesmo chute, repetindo e ainda erra. Sabe, se nós lemos a palavra, muitos leem, acabam caindo nos mesmos erros. A palavra tem que se tornar vida dentro de nós. A palavra tem que se tornar rema. Se você não conhece as promessas, sabe, você não vai acessá-las. Segundo lugar, toda promessa que nunca foi acessada, nunca vai ser conquistada. Se você não der o start, você não vai conquistar. Não basta só saber e conhecer as promessas, elas têm que ser acessadas. Então repete comigo, toda promessa que nunca foi acessada, nunca vai ser conquistada. Amém? Terceiro lugar, toda promessa que não reconheço, nunca darei a importância que deveria dar. Então não basta somente você saber que existem mais de 7.000 promessas ou 8.000. Se você não conhece, você não vai acessar. Se você não conhece, irmãos, você não vai conquistar. Se você não reconhece, você não vai dar importância.
Você não vai dar a importância devida e necessária para acessar, porque você não reconhece que isso é para a sua vida. Então você vai assistir a primeira palavra para você entender melhor cada um desses itens. Toda a promessa acessada, ela será alcançada. Você crê nisso, irmão? Então está na hora de começar a acessar. Vai cansar de apertar o botão. Amém, irmão? 7.000 e poucas promessas para você acessar. Acessar como? Lendo. Acessar como? De joelhos dobrados. Acessar como? Indo na célula. Acessar como? Participando de uma escola de discípulos, uma escola de líder, de um discipulado. Acessar como? Lendo a Bíblia todos os dias. Acessar como? Vindo em todos os cultos o máximo possível. Acessar como? Muitas vezes aqui, nós estamos aqui de manhã às 6 horas. A igreja está aberta às 5 horas da manhã, para que você possa ter a oportunidade. A porta está aberta para você vir orar e acessar as tuas promessas. Todo dia de manhã, eu e a pastora Simara estamos aqui às 6 horas para orar por você, para te ungir, para te abençoar, para te ajudar a te levar a acessar as promessas de Deus. Em nome de Jesus, eu quero acessar todas elas. Diga comigo, eu também. Quem quer acessar todas essas promessas comigo, diga amém. Amém? E aí eu citei para começar, existe mais, mas eu comecei por 3 chaves. Por isso eu li a palavra pedir. Pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Amém? Semana passada eu só falei pedir. O tema da semana passada foi pedir para receber. Não tem como, irmão. Foi uma palavra de quase 1 hora, de muitas coisas que Deus nos deu, irmão. Eu quero que você entenda, querido, que eu estou falando aqui vem do trono de Deus. Eu tenho uma base, mas o meu coração, a minha mente, o meu corpo, a minha voz está para servir o Senhor. E Deus me usa em revelações quando eu estou pregando. Eu estou falando e Deus vai falar contigo. Deus vai falar ao seu coração. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis como eu já vivi, de escutar alguém que fala uma promessa tão poderosa como é que está em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz: ora, o nosso Deus fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É uma promessa. Mas o dia que alguém citou essa promessa para mim, não estava acontecendo na minha vida. Eu não tinha R$1 no bolso. Irmãos, nós não tínhamos ainda a igreja aberta. Foi um momento complicado, difícil. Parece que Deus estava surdo para mim. Parecia que Ele tinha se ausentado da minha vida. Parece que Ele não ouvia o meu clamor, o meu jejum, a minha oração. E esse período, irmãos, muitas vezes é o período do deserto. Ou então é o período que o vento está soprando ao contrário, como eu falei domingo, que quando o Espírito Santo vem, Ele vem para soprar um vento a nosso favor. Glória a Deus por isso. O vento já está soprando aí. Então eu falei, olha, sobre peça com entusiasmo, número 1. Peça com insistência e determinação, número 2. Eu falei, peça com confiança. De um versículozinho desse, irmão, parece que não vai sair nada. Sei lá, pedir e dar. Pedir, dar-se-vos-á, bater, amém. Mas existe uma forma certa de pedir. Existe uma maneira certa de você acessar, irmão. E aqui eu estou revelando para você o que Deus me deu. Você tem que assistir a primeira mensagem. Peça com confiança. Com confiança. Sabendo que o Deus, e lá está vários versículos falando sobre isso. 4º lugar, peça com a motivação correta. Essa aí eu não falei, estou deixando para você hoje aqui. João 16:23 diz assim. Pode colocar para mim no telão, João 16:23. Vê se consegue dar uma aceleradinha aí, em nome de Jesus. João 16:23 e diz assim: e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedis ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Amém. Peça em nome de Jesus. Peça de acordo, número 6, com a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, meu amado. Não adianta você pedir segundo a tua vontade, ou segundo a vontade da tua esposa, ou segundo a vontade, irmãos, do que você ouve. Há uma vontade perfeita de Deus para mim, para você. 1 João capítulo 5, verso 14. Coloca no telão, por favor.
1 João, capítulo 5, verso 14. Eu estou encerrando a mensagem de domingo. De domingo não, de quinta passada. E esta é a segurança. Diga, se sinta seguro. Olha para o irmão que está ao teu lado. Se sinta seguro. Você está nos braços do Pai. E esta é a segurança. Aqui o apóstolo João, o apóstolo Amor, está deixando uma palavra para mim e para você. Quantas pessoas de repente entraram aqui nessa noite ou estão vivendo um tempo de insegurança. E ele está dizendo, e esta é a segurança que temos para com Ele. Que se lhe fizermos qualquer pedido, diga comigo, qualquer. Diga comigo de novo, qualquer. Cara, isso te motiva, meu amado. Poxa, pastor, mas aquilo que eu quero pedir é tão grande. Aqui não está escrito para pedir coisa pequena, para pedir coisa média, ou só coisa grande. Ele está dizendo qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Quando eu preguei, irmãos, a série Inteligência Espiritual ou Emocional, e você tem isso lá guardado lá no canal de YouTube Peniel Itapema, eu falei muito sobre isso, irmão. Nós estamos vivendo o tempo da inteligência emocional. Não vou entrar por essa palavra para mim, porque não dá tempo para falar tudo isso. Mas Paulo fala em Colossenses. Coloca para mim Colossenses capítulo 1, verso 9, porque fala sobre essa vontade lá. Colossenses capítulo 1, verso 9. Deixaram desalinhado aqui, ó. É assim, ó, quem vem arrumar aqui já sabe, ó. O azeite no meio da água. Tudo que está aqui representa o Espírito Santo, você entendeu? Mais a palavra. Você está entendendo? Esse altar é profético. Estou liberando palavras proféticas. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, estava acontecendo alguma coisa complicada. Você vai assistir isso na série Inteligência Espiritual. No momento que soubemos desse fato igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Amém? Essa é a minha oração para a sua vida. Amém? Que você seja cheio, que eu seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência ou entendimento espiritual. Tudo bem, estude, invista na sua vida emocional, leia livros. Mas eu preguei nessa série uma palavra que fala de uma inteligência que está acima de qualquer inteligência. Estamos caminhando para a inteligência artificial, emocional. Mas irmão, nada vai deixar você embaraçado, preso ou confuso ou perdido se você usar a inteligência espiritual. Glória a Deus. Mas isso é, você vai lá e acessa. E aí nós vamos entrar na palavra de hoje então, depois de aprendermos sobre pedir, nós vamos aprender como bater. Pode colocar o tema de hoje, bater até se abrir. Amém? Glória a Deus. Bater até, dá para colocar um C? Bater até se abrir. A bater até se abrir. Bate aí no teu irmão aí para ver se ele abre aí o coraçãozinho dele. Dá uma batidinha aí para ver se ele acorda. Dá uma batidinha. Tem uns irmãos que vêm orar aqui de manhã, irmãos. Alguns batem que você nem escuta. Você nem escuta. Tem outros que batem que até assusta a gente. Eu já até sei quem é as ovelhas, irmão. Ele não está nem no culto hoje, mas quando eu escuto aquela batida eu já sei, é ele. Pastor é complicado, né, irmão? Pastor sabe essas coisinhas, né? E aí entra ele, porque eu sei. Sabe um que anda meio mancando assim ainda? Eu sei que é ele, porque ele bate quase derrubando a porta, irmão. Tem uns que batem, irmãos, de uma forma muito elegante. Não existe bater elegante na sua esposa não, irmão. Tá certo isso? Não, o pastor falou que é para me bater em você, querida, é elegante, tá? Toma só uma, pumba. Aí a esposa fala pro marido, tá vendo só?
Se cuida aí, irmão. Vamos bater até se abrir. Precisamos aprender isso, amém? Diga, eu quero aprender, Senhor. Tudo que a gente está falando aqui, irmãos, é espiritual. Bater numa porta para que ela se abra é algo mais fácil. Tem gente que nem bate, ele arromba, né? Assim é o que o diabo faz. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor está à porta do nosso coração e bate, até que a gente abra para ele entrar. Ele está batendo na porta do teu coração hoje aqui nesse lugar através dessa mensagem. Ele bate até que o nosso coração se abra, irmãos. Satanás vem e arromba. Ele arromba e entra com todas as suas trevas para dentro da nossa vida. Até um dia que nós ouvimos mais alguém batendo no nosso coração. Até então, irmãos, bateu a droga, a maconha, a bebida alcoólica, a prostituição. Bateu muitas vezes a separação, o divórcio, o adultério, a mentira, o homossexualismo, a violência. Foi batendo e foi entrando, foi batendo e foi entrando, foi arrombando, melhor dizendo. Foi arrombando e foi entrando. Mas um dia, irmãos, você sente uma batida diferente. Você fala, mas que batida é essa? Que forma diferente e amorosa de bater é essa? Essa batida é uma batida que eu ainda não tinha presenciado, mas a palavra de Deus diz que Ele está à porta, Ele está batendo, irmão, e Ele quer entrar no seu coração. Ele quer, irmão, tocar em você hoje aqui. Você pode fechar o teu coração como eu fechei muitas vezes. Aos meus 14 anos de idade ou 15 anos de idade, eu estava, irmãos, tinha acabado de surfar, eu estava indo em outro lugar para a praia, para me encontrar com meus amigos daquela idade, para fazer a zoeira, irmão. Irmão, você não sabe o quanto era terrível. Eu tinha uma turminha que saía pela praia para arrumar briga, para descer o pau mesmo. Ele olhava para um cara e falava assim, aquele lá, e falava assim, o que é que está olhando aí? O que foi? Aí ia todo mundo para cima dele, eu sempre ficava de longe. Sabe por quê? Meu coração já era diferente. Sabe, irmãos, de que forma você tem batido? Qual tem sido a tua forma de bater nessa porta de acesso às promessas de Deus? Sabe, coloque por favor aí Marcos capítulo 10, 46. Eu vou usar um exemplo de alguém que bateu até que a porta se abriu. Marcos 10, 46. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, diga, e seus discípulos, e mais uma grande multidão ou discípulos, quem você é? Eu já preguei essa mensagem. Estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, era cego. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Pode pôr outro. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O próximo. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais. Ele continuava batendo, irmão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o próximo, foi então que Jesus parou. A porta se abriu, irmão. Sabe que Deus quer que você entenda hoje? Ele está aqui para abrir portas para você. Amém. Mas você vai ter que saber como bate, irmão. Talvez você não esteja batendo com o desejo que a porta se abra. Talvez você esteja batendo porque você está vendo um monte de gente batendo. Ele está batendo na oração, o outro está batendo gritando, o outro está batendo falando em línguas estranhas, o outro está batendo indo para o monte, como amanhã nós vamos para o monte. Se você quiser ter uma experiência no monte, numa vigília amanhã, às 21 horas nós vamos nos encontrar aqui, mas jejue amanhã. Quem for para o monte, eu gostaria que jejuasse. Hoje à meia-noite começa um jejum até meio-dia. Tome só água, não coma. Mas de que forma, irmão? E foi então que Jesus parou e pediu chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, ânimo homem, levanta-te. Ele chama, disseram os discípulos. O próximo, jogando sua capa para o lado de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. O próximo, indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, quero voltar a enxergar, que eu volte a enxergar. Próximo, e Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Há um monte de cegueiras que a gente vive em nossa história. Essa, irmãos, é uma história, ela não é uma ilustração ou uma parábola. Essa é uma verdade de um homem cego à beira do caminho. E quantas vezes talvez ele pediu esmolas e
pediu ajuda, bateu em portas erradas. Sabe o que Deus está mandando te dizer, meu amado? Em primeiro lugar, a primeira revelação dessa noite: pare de bater em portas erradas. Fala para o irmão que está ao teu lado: pare de bater em portas erradas. Gente fica, olha aquele, não, é aquele que vai me ajudar a resolver o negócio. Aí olha para o outro, não, esse aí é o bambambam da cidade. E você bate, e irmão, e de repente pode até se abrir, mas se abre para te colocar em situações desagradáveis, em situações erradas, em situações enganosas. A porta que Deus vai te abrir, uma porta de vitória, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Por isso essa porta está aberta há 20 anos. Ela não está aberta há 20 dias, ela não está aberta há 20 meses. Já passou tempestade, temporal, ciclone, já passou deserto aqui, escassez. Nós já vivemos de tudo, irmão. É treinamento para uma grande igreja que Deus vai nos dar. Amém? Então a primeira porta, de que forma eu devo bater, pastor? Em primeiro lugar, bata com perseverança. Coloca para mim número 1, bata com perseverança. Amém? Bata com perseverança. Verso 48 diz assim: muitos o advertiam severamente, dizendo: pare, cale-se. Será que, irmão, você não está vivendo isso como eu também vivo? O diabo tentando te calar, o diabo falando assim: não adianta mais você orar, nada vai mudar. Será que não é isso que eu e você vivemos muitas vezes? Sabe, domingo tinha menos pessoas no culto da manhã do que tem hoje aqui. Ou melhor, à noite, que cai uma tempestade. E aí vem aquela vozinha de Satanás: não, acabou tudo agora, não vai dar. Sabe, já foi. Essa igreja é antiga, é antiquada. Ela está passando, já passou, já era. Sabe, irmãos, pode falar o que for de mim e da igreja e de você, irmãos, mas vou dizer uma coisa: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Nós somos antigos porque temos 2000 anos. Eu não sei se nós estamos fora de moda, mas nós damos uma surfadinha todo sábado de manhã. Descemos as ondas que o Papai do Céu deu para nós surfarmos. Evangelizamos na praia. Sexta manhã nós vamos para o monte. Sexta-feira que vem nós vamos caminhar nesse calçadão. Eu queria levar Quem vai comigo, irmão? Vamos causar um impacto, um choque nesse calçadão. Nós vamos pedir essa cidade em oração, em marcha de oração nesse calçadão todinho, irmão. Então se prepara, jejum e ora. Deus te chamou para ir além. Ele te chamou para você bater em portas para que elas se abram, e bater com perseverança. Para de incomodar o mestre. Não para não, irmão. O mestre gosta de ser incomodado. Às vezes tem irmão que chega para mim e fala assim: pastor, eu não te liguei antes que eu não queria te incomodar, meu irmão. Não faça isso, por favor. Eu sou o seu pastor, te amo, estou aqui para te servir, até o dia que Deus me levar daqui. Estou aqui para atender você. Não espere as coisas ficar pior. É melhor a gente cortar o mal pela raiz. É melhor a gente colocar o remedinho enquanto a feridinha é pequena, que ela fica boa logo. Sabe, se está sendo tentado, venha confessar a tua tentação só para mim, para que você não venha confessar depois pecado, destruído e arrebentado. Mas bata com perseverança, irmão. Se o diabo está falando para você: olha, não incomodes mais o mestre, diga para ele comigo agora: Satanás. Diga comigo, irmão: Satanás, você é um mentiroso. Estou fechando meus ouvidos para a tua voz, e declaro em nome de Jesus que eu estou ouvindo claramente, e vou sair daqui hoje para bater com perseverança. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Olha só, irmão, volta lá no versículo para mim de Mateus, ou Marcos 10, 48. Volta, coloca para mim. Deixa eu só mostrar uma coisa, que essa é a prática da minha vida. E eu quero te ensinar. Olha só o que diz ali, irmão, no 48. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, ok? Primeira coisa que o diabo quer é que você se cale. Sabe por quê? Quando você fala, haja, as trevas têm que ir embora, irmão.
Quando você libera a palavra, o diabo tem que bater em retirada. O diabo não suporta a tua palavra e não pode vencer a palavra jamais. Ele usa a palavra contra Jesus em Mateus capítulo 4, quando Jesus está 40 dias no deserto. E ele dizia a palavra também, ele sabe a palavra, então ele vai dizer para você: olha, a palavra diz assim, mas ela também diz assim. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer, irmão, quando Paulo fala para Timóteo: aprende a manusear bem a palavra. Não é só ter a Bíblia. Você tem 10 Bíblias, leu ela 20, 30, 40, 50 vezes, mas não sabe manusear. Tem que saber manusear. A palavra de Deus está na sua mão para você manuseá-la bem. O diabo quer que você se cale. Ele queria que o cego parasse de falar: Jesus, filho de Davi. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Não é qualquer Jesus, não é qualquer nome, é Jesus, filho de Davi, o Jesus, o Nazareno, o Jesus, o Cristo. É esse Jesus que vai fazer descer fogo do céu sobre a tua vida, meu amado. Aí continua, contudo ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Toda vez que eu sofro luta, toda vez que o diabo me cerca, toda vez que Satanás me coloca num beco sem saída, como colocou Daniel na cova dos leões, que só tem leão tentando me devorar, e só tem crítica, só tem murmuração, só tem contenda, só tem fofoca, eu tenho 2 passos a tomar. Olha isso, olha essa revelação. Primeira, ou eu continuo cego, que era uma opção do Bartimeu, continuar cego. Você tem essa opção, irmão, ficar cego e não ver a glória daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você pode ficar cego toda a tua vida, você pode desistir, você pode parar, mas ele diz assim: contudo ele gritava mais. Sabe que eu aprendo com isso, irmão? E esse é o estilo da minha vida e de perseverança. Quando eu me vejo assim, eu falo: Satanás, agora eu vou jejuar mais, agora eu vou orar mais, agora eu vou ler mais, agora eu vou pregar mais, agora eu vou evangelizar mais, agora eu vou com tudo para cima de ti, meu irmão. Entenda uma coisa, o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Você pode dar um glória a Deus de verdade, irmão? Um glória a Deus de verdade aí, por favor. Aplauda o Senhor. Vem cá, por favor. Fleuber, irmãos, ele vai vir aqui. Já vou fazer uma divulgação. Ele é o gerente da Magazine Luiza, irmão. Você vai lá que tu encontra boas negociações. Estou brincando. Irmão, o que é resistir? Resistiu? É isso que está acontecendo contigo? Qualquer empurrãozinho do diabo te derruba? Qualquer ameaça dele faz você balançar? Faz você pensar em entregar o teu cargo, teu ministério, mudar de igreja? É isso? Agora fica endurecido aqui, vai. Agora, olha aí. Olha aí, ó. É isso, meu irmão. Jejum, oração, palavra, culto, célula, ministração, poder, busca o Senhor, vigília. Você será assim. Amém. Bata com perseverança. Segundo lugar, bata com esperança. Coloca para mim no telão, por favor. Bata com esperança. Para que eu vou bater se eu não tenho mais nenhuma esperança? Se eu já vejo tudo destruído? Se eu já estou com meus olhos como estava Marta e Maria: Senhor, ele já cheira mal, morreu há 4 dias. Já era, já foi, o sepulcro já está fechado. Se abrir a coisa, olha, o cheiro está horrível. Vamos embora, Jesus, vamos deixar, vamos parar. Jesus diz para ela assim: olha, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. É dessa forma que eu tenho que bater, meu irmão. É com o meu coração cheio de esperança. Não deu hoje, amanhã vai dar. Se não abriu a porta agora, amanhã vai abrir. O que você não pode é parar de bater, irmão. Amém? Glória a Deus. Faz um barulho santo aí aplaudindo o Senhor, irmão. Eu gosto de movimento. Assim, Marcos 10:47, Marcos 10:47, coloca na tela para mim, por favor. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. A esperança entrou, irmão. Um cego de nascença, nunca tinha visto o sol, nunca tinha visto
irmãos, uma estrela, uma árvore, o verde de uma folha. Sabe, irmão amado, talvez você esteja vivendo e nunca viu o que você tanto gostaria de ver acontecer na sua vida. Bata com esperança. Quando ele ouviu falar de Jesus, a esperança encheu o seu coração. Olha o que diz Romanos 8:24. Vamos lá? Romanos 8:24. Nós estamos numa escola de ensino, irmão. Às quinta-feira virou uma série de mensagens de seminário. Já ensinei sobre cura, já ensinei sobre sair do cativeiro emocional. Eu não, Jesus nos ensinou. A capacitação vem dele. Romanos 8:24 diz assim: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Eu tenho esperança de ter um púlpito acrílico. Já está aqui, irmão. Isso não é esperança. Esperança é olhar e falar assim: irmão, no próximo mês alguém vai doar. Sabe, um púlpito novo que eles estão usando assim, bem redondinho, bonitinho assim, sabe? Senhor, já estou vendo. É um deles. Vai ser mais rápido do que eu imagino. A minha esperança, irmão, é a minha esperança. E aí a minha esposa fala assim: não fala isso. Minha esperança em julho está lá na nova igreja. Essa é a minha esperança. Esperança, irmãos, é isso. Será que a tua esperança morreu? Quem sabe você não casou até agora, né? Não é verdade? E o diabo de repente está falando para ti: não, você nunca vai casar. Não perca a sua esperança. Tem um bonitão cheio do Espírito Santo para você, minha irmã. Tem uma lindona de Jesus para você, meu irmão. Mas é de Jesus, mulher de Deus, ungida, mulher que você olha para o joelho dela e fala assim: ai, está queimadinha do sol. Não, tu vai ver, o joelho delas roxo, de tanto estar com o joelho dobrado, orando, sabe, esperando o seu marido, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Qual é a tua esperança? Bata com esperança. Então ele diz lá: contudo, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Roma: a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Dá um tapinha no lado do teu irmão aí e fala: irmão, tenha paciência, vai dar tudo certo. Amém? Diga para ele: Jesus está no controle de toda a tua vida agora. Só descansa nele. Amém? Bata com esperança. Glória a Deus. Bata em terceiro lugar com força. Bata com força, irmão. Olha o que diz em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que não usam de violência se apoderam deles, e os que usam de violência se apoderam dele. Irmão amado, vamos buscar o reino de Deus com mais violência, com mais, como eu estou dizendo aqui na sequência, eu estou dizendo assim: não diminua a sua intensidade de bater. Olha, irmão, repete comigo isso aí: eu não posso diminuir. Diga comigo: eu não posso diminuir. Vamos lá, repete comigo: eu não posso diminuir a intensidade de eu bater. Bata, irmão, bata. Quando sai do culto, irmão, se precisar, vai lá, dobre o teu joelho, sabe, bate. Eu me lembro, irmão, umas coisas, Deus, o Espírito Santo na minha mente assim, traz muita coisa assim, tão tremenda. Nós tínhamos uma célula bem no começo da igreja aqui, uns talvez 17 anos atrás, e era uma das primeiras células, ela era muito pequenininha, tinha poucas pessoas na cidade. Eu nunca desisti daquela célula, tinha 4 pessoas. Às vezes eu vejo líderes murmurando: minha célula só tem 4 pessoas. Sabe, se tem um líder, já multiplica para 2, vai 2 para uma e 2 para outra. Dá um glória aí, líder de célula. Está esperando ter 50 para multiplicar a tua célula? E tinha mais, só que dali, irmãos, um moço se converteu e está firme até hoje. Sabe o que aconteceu ali? Nós tínhamos um caderno de oração e toda
como tem nas nossas células. Se não tem, irmão, você, líder de célula, está em pecado, tu e o anfitrião. Célula tem que ter o caderno de oração. E nós colocamos, todo mundo colocou, e tinha um menino de 8 anos também colocou o seu pedido de oração ali. E ninguém sabia. Era fechado, reservado. Cada um, é assim que funciona o caderno de oração na escola de células. Sabe, lá na célula você tem que estar fechado, não é para todo qualquer, é pegar no final e ora. E aí quando nós vamos orar, dobrávamos o joelho, irmãos, todo mundo da célula. E aí começamos a bater. E eu via ele orando assim: Senhor, a minha oração. E ele batia, irmão, aquele menino de 8 anos, ele batia, e ele batia, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Depois de uns anos, ele já mais adulto, a sua mãe teve um casal de filhos gêmeos. Ela é uma pessoa importante na cidade, ela e o seu marido. E ela contou, um dia que eu a encontrei, eu não sabia. Ela congregava aqui, hoje ela não congrega mais aqui, ela mora mais longe. E ela falou: sabe o que meu filho pedia? Naquela oração, batendo a mão no chão: eu quero um irmãozinho. Eu acho que ele bateu com tanta força, mas com tanta força, irmão, que Jesus deu para aquela família um casal de gêmeos. Então, às vezes tem que bater com força, irmão. Às vezes a porta está meio emperrada, né? Às vezes o inimigo está do lado de dentro segurando, né? Mas bata, irmão. Bata com força, não diminua a sua intensidade. Bata até que as resistências sejam vencidas. Vamos colocar o próximo item: bata. Não sei se está lá, está lá? Bata com força. Bata até que tem aí. Bata, não foi, não deu tempo de digitar, deu problema na nossa internet, né? Bata até que as resistências sejam vencidas. Irmão, olha o que está escrito em, deixa eu ver se eu pus aqui, não. Bata até que a resistência seja vencida. Eu já citei Tiago capítulo 4, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vocês. Irmão, querido, olha para mim aqui. Qual é o teu sonho? Quem tem sonho aqui? Levanta a sua mão. Quem fez os papéis do projeto de vida não está aqui? Quem fez? Fez. Você tem propósito de vida para esse ano, irmão? Você tem planejamentos, você tem sonhos. Quem tem sonho aqui, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Vou dizer uma coisa: sabe o que é resistência? É alguém que se opõe, que está ali resistindo como ele me resistiu. Você quer passar e não consegue. Vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com o Senhor: quando eu estou orando, irmão, e a coisa não some, não desaparece, não muda, é porque Deus está diante de mim me parando. Ele quer que eu conserte alguma área da minha vida. Muitas vezes eu me senti, parece que eu estou empurrando uma locomotiva. Sabe, uma locomotiva é pesado, não dá para empurrar. Você empurra e aquele negócio não sai. É assim quando você está em luta com Deus. É assim quando você está em guerra com Deus. Ele está te segurando e dizendo para você: ó, acerta essa área, se quebranta aqui, quebra o orgulho, deixa de ser vaidoso, deixa de mentir, deixa de olhar para os outros, para de falar dos outros, deixa de ser fofoqueiro. Irmão amado, Deus está nos parando muitas vezes. Mas quando é o diabo, irmão, sabe o que acontece? Eu jejuo, alguns dias eu oro, sabe o que acontece? As portas se abrem. O diabo não suporta o poder de Deus e o nome de Jesus. Então você tem que, irmão amado, bater até que os impedimentos sejam retirados. Fala assim: impedimento, saia da minha frente. Retira ele nessa noite. Quais são os impedimentos? Você sabe. Quais são os impedimentos? Bata até que os impedimentos sejam retirados. Bata até que as fortalezas caiam. Vamos bater até que as fortalezas caiam, irmão. Salmo 27, verso 1. Pode colocar para mim na tela? Olha que poderoso esse salmo para você hoje aqui. Lugar de refúgio, de defesa, como uma torre, uma fortificação, uma colina alta cercada de defesas. Desses lugares ou locais podiam se ressar os inimigos. O inimigo, irmão, ele está colocando resistência para que essa igreja exploda em crescimento. O inimigo está colocando resistência para que a tua empresa não prospere. Satanás está colocando resistência para que você, irmão amado, sabe, desista do teu ministério, para que você não flua, para que você não seja batizado com o Espírito Santo, para que você não seja cheio do Espírito Santo.
Mas nós estamos batendo aqui hoje, irmão. Diga, eu estou batendo aqui nesse lugar hoje. Sabe, irmão, pega o teu martelo de Jeová, um martelo de unção, e começa a bater hoje aqui, irmão, porque as resistências, as fortalezas, elas vão cair. Havia uma fortaleza enorme chamada Muralha de Jericó. Segundo alguns historiadores, a Muralha de Jericó era tão larga que passavam tanques de guerra dentro dela. Mas um dia Deus deu uma palavra para Josué e disse assim: eu entrego Jericó nas tuas mãos. Diga comigo assim: Deus está entregando coisas nas minhas mãos hoje aqui. Amém? Eu vou incluir o outro item que é bata até vencer toda oposição. Então fortalezas caem, bata até vencer toda oposição. Deus dá uma estratégia. Deixa eu fazer uma oração para você. Eu senti no meu espírito. Deus vai te dar estratégias, novas estratégias. Pare de imitar os outros. Empresários que estão aqui, Deus vai te dar planos que ninguém conhece. Planos de crescimento da tua empresa que ninguém conhece. Você vai fluir como nunca fluiu na tua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e vai orando comigo. Vai recebendo aí, irmão. Eu estou sendo profeta na sua vida. Deus vai te dar estratégias. Em nome de Jesus, irmão, é isso que eu quero, é isso que nós queremos, é isso que Deus quer. Deus não quer que a sua igreja seja, irmão, sabe, igual às outras que estão por aí. Deus quer que você seja a igreja de Jesus, a noiva do Senhor. Irmão, e você vai ver fortalezas caindo por terra, toda oposição caindo por terra. Diga comigo assim, em nome de Jesus: Pai, eu recebo teus planos, as tuas estratégias. Eu recebo, Senhor, agora em nome de Jesus para a minha vida, Pai. Tudo que o Senhor tem de novo, Pai querido, para mim. Diga isso, tudo que o Senhor tem de novo, eu recebo agora. Fala em voz mais alta: tudo que eu tenho de novo, tudo que eu tenho, Senhor, eu quero receber o teu novo na minha vida. Planos novos, estratégias novas, uma nova visão, uma nova direção. Escute só que eu vou orar agora, Pai, em nome de Jesus. Se tem impedimentos nessa empresa, Pai, se tem impedimentos nesse lugar, pessoas que estão ali, Senhor Deus, que estão lutando contra a prosperidade do teu filho, Senhor, eu declaro que essa pessoa, ela não vai conseguir mais ficar dentro desse espaço. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, nessa casa, nesse lar, nesse lugar onde teu filho está, Pai, eu declaro que aqueles que são oposição vão cair por terra, em nome de Jesus. Bata até vencer toda oposição. Existem 3 oposições, irmãos. Essa palavra está baseada, esse bata até vencer toda oposição, em Josué capítulo 1, verso 9. Pode colocar para mim. Sabe, Josué, irmãos, ele assume agora a liderança de Israel. Moisés tinha morrido. Josué é o sucessor, Josué é o discípulo. Sabe, irmãos, nós estamos orando para cada dia formar mais discípulos aqui, que sejam nossos sucessores, para abrir novas igrejas, novas células. Há um jeito de ser de Deus para a nossa vida. Josué não foi treinado por qualquer um, ele não foi treinado por Caleb, ele foi treinado por Moisés. Sabe, irmão, existe um discipulador para a sua vida que você vai encontrar, e esse homem vai ser um mentor da tua vida, que vai te levar ao ministério que Deus tem para a tua vida. Josué continua andando com Moisés durante anos, aprendendo como é que lidera, aprendendo como é que se toma decisões, aprendendo como é que se deve andar ou parar. E agora ele está no momento assumindo a liderança de uma nação. Não era de uma igreja, não era de uma célula, era de uma nação. E o verso 9 diz assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Cara, isso falou comigo poderosamente hoje. Eu estou entusiasmadíssimo. E o diabo, Deus já me deu até a palavra para pregar domingo nessa área. Satanás, irmãos, está querendo roubar o meu entusiasmo. Está usando tudo que pode. E toda vez que ele vem, irmão, eu tenho que fazer como o cego fez: não parar, não me calar. Cada vez que eu digo estou entusiasmadíssimo, ele lá no inferno diz assim: eu ainda não consegui. Você está entendendo, irmão? Quando você se levantar hoje daqui, o diabo vai olhar para você e vai falar: não consegui. Dá um amém aí, irmão, em nome de Jesus.
Olha para o irmão que está teu. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim: ele não vai conseguir. Ele não vai. Eu vou continuar entusiasmadíssimo. Fala para o irmão que está ao teu lado: eu também vou. Isso vai pegar, irmão. Isso vai pegar na tua célula. Isso vai pegar no ministério de louvor. Isso vai pegar na igreja, na vida dos pastores, na tua empresa. Amém. A tua empresa, líder de empresa, a tua empresa, as pessoas têm que chegar lá e ver um povo entusiasmado, aqueles que trabalham contigo entusiasmado, você entusiasmado, todo mundo entusiasmado. A cidade de Itapema vai ser uma cidade entusiasmada. Aleluia. Bata, irmãos, deixa eu falar aqui sobre as 3 oposições, né? Existem, em primeiro lugar, oposições externas que não querem te deixar avançar. Citei agora. Existem oposições, irmãos. Também, deixa eu ver aqui direitinho, espera aí. Oposições externas. Existem também oposições internas que ainda desconhecemos, ou que nós desconhecemos o que Deus tem para mim. Oposições internas. Sabe o que acontece? Josué começa, irmãos. Dentro da igreja também existem muitas oposições internas. Quando a gente fala que vai construir uma igreja enorme, que vai além das nossas possibilidades financeiras, terreno de 1.200 metros quadrados, o valor é altíssimo, irmão. Talvez alguns vão começar a falar: pastor, não vai dar, a igreja diminuiu, saiu mais um, saiu outro. Só Deus não pode sair daqui, irmão. Todo mundo pode sair. Se ele continuar aqui, a coisa vai acontecer. Amém? Mas também existe, em terceiro lugar, deixa eu só terminar isso aqui, perdão. Irmãos, quando o povo olha para Josué, o novo líder, talvez um dia aqui vai ter um novo pastor, ou um novo líder na sua célula, um novo líder no seu ministério. E ele chegou a dizer para Moisés assim, ou para Josué: Josué, olha só, presta atenção. Pode vir o pessoal do louvor, por favor. Presta atenção, Josué. Nós vamos te obedecer. Olhe para mim, irmão, presta atenção, isso é chave para a sua liderança. Porque as oposições, as fortalezas, as resistências estão aí. E elas muitas vezes estão perto de você, mais perto do que tu pensa. Dize para ele assim: nós vamos obedecer você, Josué. Tudo que tu fizer, nós vamos executar. E quem não fizer, nós vamos matar. Mas tem uma coisa, Josué: seja Deus contigo como foi com Moisés. Está lá na frente, no capítulo 1. Liderança é isso, irmão. Liderar uma igreja, liderar um povo. Sabe, irmãos, nós encontramos resistências, e a pior talvez delas, falei de 2 resistências: as externas, as internas, e agora as interiores. Talvez seja a pior, você mesmo. Talvez seja você mesmo que está sem forças para continuar batendo. Pode ir apagando as luzes, minha irmã querida. Elas estão tão vivas dentro de você como traumas, decepções, frustrações, fracassos. Eu já preguei uma mensagem que fala sobre 3 decepções. O diabo te quer decepcionado, irmão. O diabo quer que você tenha uma vida frustrada. O diabo quer que você pense que Deus não está nem aí contigo. O diabo quer que você se afunde. Lembra quando Pedro está afundando? Parecia tudo perdido. Quando ele está caminhando pelas águas, ele começa a afundar. Mas uma hora ele decide clamar pelo Senhor. E ele, aquele momento era um momento que ele não sabia mais o que fazer. E ele, pescador, homem acostumado ao mar. Talvez você esteja muito acostumado com a tua empresa, com a tua casa, com o teu lar. Você tem toda a habilidade para levar o negócio para frente, mas você está afundando cada vez mais. E quando ele clama, o Senhor estende as mãos para ele e levanta ele do fundo das águas.
Sabe o que é isso para nós nessa noite aqui, irmão? Você vai bater, 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 e uma mão vai se levantar, vai te pegar e vai falar para você: eu quero você aqui nessa altura, frente a frente comigo, andando sobre as águas, face a face comigo. Vamos ficar em pé, irmãos. Semana que vem tem a terceira chave. Oh, a presença de Deus está aqui, irmão. Semana que vem eu vou ungir todos vocês. Hoje eu só vou orar. Terceira chave vai ser, vamos fechar com uma chave de ouro. Amém? Sabe, eu gostei de uma irmã que falou para mim assim, não vou citar o nome dela. Ela falou: pastor, tudo que eu vi, eu já estou pesquisando todas as minhas promessas. Sabe, pega um caderninho, irmão, e vai anotando as promessas do meu papai para mim. E vai lá anotando, pega os versículos, estuda, vai lá ler, procurando um dicionário bíblico. O que importa é que você tenha acesso, e acesse elas em nome de Jesus, amém?